Agora, na hora da bênção, contando a tua história. Glória a Deus, glória a Deus. Estamos de volta então para a história do querido irmão Joel de Telêmaco Borba, no Paraná. Ele quer compartilhar com a gente a obra bonita que Deus fez na vida dele aí e da família dele também, tá bom? Vamos lá. Quero saudar a todo o povo de Deus da live com a santa paz de Deus. Amém. Coloquem amém aí na live. Irmãos, meu nome é Joel, eu moro no estado do Paraná, na cidade de Telêmaco Borba. Hoje tenho 59 anos, 5 filhos e sou casado há 40 anos com a Cidinha, que é o amor da minha vida. Olha que declaração, irmã Cidinha. Sou nascido e criado na Congregação Cristã do Brasil, onde sirvo a Deus até o dia de hoje. Sou muito grato e feliz por tudo que Deus tem feito na minha vida. Meu pai foi ancião da CCB até Deus o levar por 42 anos e sempre nos ensinou o caminho da fé. Esses ensinamentos permanecem em meu coração até o dia de hoje e tenho passado aos meus filhos e netos. Tenho muita coisa linda para contar ao povo de Deus, mas hoje senti no coração de contar como Deus preparou o meu casamento e a criação dos nossos filhos. Eu acompanho as lives desde o começo da pandemia e assisto todas as noites que Deus prepara. Se não assisto ao vivo, eu assisto depois de transmitida e tenho sido abençoado, graças a Deus. Sempre envio também as minhas ofertas para ajudar o culto a se manter no ar, graças a Deus. Bem, vamos lá. Casei com 19 anos e a Cidinha, 18. Namoramos 1 ano, mais ou menos, até nos casarmos. Eu já era músico, ela organista e sempre congregávamos na reunião de jovens menores. Nossos pais eram bem amigos, porque, como disse aos irmãos, meu pai era ancião e o pai dela era diácono na obra de Deus. Olha que legal. Então, eles faziam muitas missões juntos e eram muito amigos. Até é interessante que Deus levou meu pai numa semana e o pai dela na outra. Até nisso eles foram companheiros. Nossas famílias sempre foram muito pobres materialmente, mas espiritualmente era um povo rico e fervoroso e graças a Deus somos até hoje. Quando nos encontrávamos para tocar, cantar hinos e orar na madrugada dentro, nos sítios aqui do interior, a presença de Deus vinha sobre nós e era bom demais de sentir. Ele conta que ainda hoje é. Irmão Joel tem cara de ser profeta aí de roda de oração, hein? A Cidinha e eu fomos batizados com o Espírito Santo no mesmo dia, em uma reunião de jovens e menores em um domingo de manhã. Foi um dia muito especial. Depois, fomos batizados nas águas também no mesmo dia. Aí ele põe aqui, não tinha jeito, né, irmãos? Tínhamos que casar, vocês não concordam? Claro que a gente concorda, irmão Joel. Bem, o tempo foi passando, nós fomos deixando de ser crianças e nunca tivemos a menor intenção de namorar. Sempre fomos irmãos e amigos, como somos de outros vários irmãos e irmãs. Mas depois de algum tempo, eu comecei a prestar atenção na Cidinha e perceber como ela estava cada dia mais linda. Ela tinha um cabelão castanho lindo e quando ia para o órgão tocar eu ficava ainda mais apaixonado. Ah, meu Deus, ele diz aqui. E agora? Como um jeca como eu ia namorar uma moça tão linda como aquela? Um dia, em casa, falei para minha mãe que gostava dela. E a minha mãe disse: filho, a nossa vida está nas mãos de Deus. Você ainda é muito novinho. Aí ele põe aqui, eu tinha 17 anos. Mas se é isso que você quer, busque a Deus. E você vai ver que vai dar tudo certo. A mãe e o pai estão aqui para te apoiar sempre. Fiquei feliz com o apoio da minha mãe, mas vinha a parte mais difícil, falar com meu pai. Engraçado que ele nunca me deu um tapa. Nunca falou alto comigo ou meus irmãos. Mas a gente tinha um respeito por ele que era uma coisa incrível. Nós sempre víamos um ancião da obra de Deus dentro de casa. Ele sempre amoroso, com palavras boas para nós. O meu pai, ele conta aqui, todo sábado era difícil ele congregar. Ele fazia culto só para nós dentro de casa. Era o melhor culto da semana. Quantas palavras maravilhosas Deus mandou ali na sala de casa que se cumpriram todas, graças a Deus. Mas tomei coragem e fui falar com meu pai. Mesmo que contei para minha mãe, contei para ele. Como sempre, ele que era a paz em pessoa, respirou fundo e disse: é isso que você quer, filho? Você sabe que a Cidinha é como uma filha para a mamãe e eu. O irmão César
é meu irmão de ministério e companheiro de missão, que é o pai da Cidinha. Eu disse, é sim, pai. Ele então me aconselhou a esperar um pouco para vermos qual caminho Deus ia tomar. Naquela semana, eles dois, meu pai e o irmão César, que é o pai da Cidinha, foram fazer uma missão mais para o interior do estado, atender batismo, Santa Ceia, reunião do ministério, mais um monte de compromisso na obra de Deus, coisa que era bem comum para eles dois. Na viagem, em um certo momento, meu pai conta que o irmão César falou para ele, Firmino, preciso contar uma coisa para você. E meu pai disse, manda, meu irmão. E ele disse, a Cidinha foi procurar a mãe dela para dizer que está gostando do Joel e pediu um conselho para saber o que fazer. Irmãos, meu pai começou a rir no volante do carro e não parava mais. E o irmão César sem entender nada, coitado. Então meu pai contou para ele que eu tinha ido falar com eles exatamente sobre a mesma coisa. Agora vocês vejam a luz de Deus na vida do meu pai. Disse para esperarmos um pouquinho para ver como Deus ia trabalhar. Dito e feito, Deus não falha, Deus trabalhou. Glória a Deus. Foi só alegria. Agora o que eu não contei a vocês é que tudo isso estava acontecendo sem nem eu, nem a Cidinha nunca termos sequer falado a respeito. Pode uma coisa dessa? Bom, logo a conversa se espalhou entre as duas famílias e depois entre a Irmandade e nós já estávamos namorando na boca do povo sem nunca termos falado a respeito. Ah, crentaiada que gosta de um assunto, gente. É a verdade, né? Mas foi bom. Isso ajudou a gente a tomar coragem para conversarmos. Logo, estávamos namorando firme, noivamos e depois de pouco tempo casamos. Fomos morar numa casinha na divisa do sítio do meu pai com a estrada que levava até a cidade. Eu, sem estudo, ela queria fazer magistério e eu dei o maior apoio. Levava ela na charrete para a cidade todos os dias na aula e aproveitava para congregar ou ia fazer alguma visita com a Irmandade e depois pegava ela na escola na saída. Pensa numa vida boa, povo de Deus. Não demorou nada e ela se formou e eu continuava a lidar com as coisas do sítio e ela dando aula na cidade. Um dia, ela me chamou e me aconselhou a voltar a estudar para a gente ter uma vida melhor e etc. Nisso, já tínhamos nosso primeiro filho. Meio resistente, acabei aceitando o conselho dela e fui fazer supletivo na cidade. Era tudo tão difícil, irmãos, mas eu sempre orava e pedia a Deus que me ajudasse a seguir em frente. Com muito custo, ele escreve muito assim, custo, me formei no colegial e me dei por satisfeito. Ela, mais uma vez, veio me dizer para continuar, para estudar, porque ela também estava fazendo isso. A minha mãe e a minha sogra, que para mim é mãe igualzinha, cuidavam do Heitor enquanto a gente estudava. Irmãos, minha esposa hoje leciona em uma faculdade federal. Eu me formei em Direito e sou hoje promotor de justiça. Temos 2 meninas e 3 meninos. Todos são advogados e têm um escritório juntos. Glória a Deus. É linda a história, né? Eu louvo a Deus por ter derramado essa bênção tão grande dentro da minha casa. E a maior de todas elas, de ter escrito o nosso nome no livro da vida no céu. Aleluia, glória a Deus. Ele põe aqui, irmão Rodrigo, continua, segue em frente. Em nome de Jesus, não pare as lives. Deus tem muitas coisas lindas para fazer com todos nós. Deus abençoe muito o povo de Deus. Aí ele põe a frasezinha lá, ó. Vai, e se der medo, vai com medo. Aparece aqui? Vai, e se der medo, vai com medo mesmo. Deus seja louvado. Amém. Bonito, né? Glória a Deus. É isso aí, irmãos. Essas coisas enchem nosso coração de fé, de ver como Deus trabalha na vida das pessoas, de como o Senhor transforma a nossa história sem que a gente imagine. E eu tenho certeza absoluta que Deus vai fazer isso com muita gente que está assistindo a live, muita gente que acredita no nosso trabalho e que está junto de nós aqui para levar a mensagem do Evangelho de Cristo. Tá bom? Deus que abençoe muito, irmão Joel. Um beijo para a irmã Cidinha, para as crianças, para os filhos e netos e filhas e noras e genros. Família grande, bonita. E você mande a sua história para o contato @horadabênção.com.br.